Meninos, o tema sugerido pelos espíritos amigos para hoje, luz e escuridão. Inclusive, eu tomei um susto, porque eu só li os jornais da manhã e quando o Jack começou a orar pelo presidente dos Estados Unidos, pelo presidente da Coreia do Norte, eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa que eu fiquei sem saber. Mas aí eu percebi que ele estava orando por todos os loucos que estão no poder. Então já fiquei mais confortada, falei, não pode ter começado nada ainda. Recentemente, os amigos espirituais relataram o resgate de pessoas que haviam desencarnado num desastre de avião, que caiu no meio de uma floresta. Eles não sinalizam a data, não dizem que país foi, mas o que eles narram em relação ao socorro dessas pessoas que desencarnaram nos faz pensar. Eles contam que de todos os 212 ou quase 200 passageiros que estavam no avião, 18 não puderam ser socorridos. Todos se sentiram liberados do corpo de carne, porque, afinal de contas, o avião bateu no chão, é um pouco difícil a pessoa se iludir de que o avião continuava no ar e não tinha acontecido o acidente. E no meio da floresta, os espíritos amigos sempre chamam as entidades ligadas às florestas, os índios, que são verdadeiras falanges desencarnadas e que conhecem, obviamente, cada detalhe energético de sintonia desses ambientes impressionantes. E estavam todos ali convocados pela espiritualidade para socorrer, para desligar os espíritos dos corpos já sem vida. Entretanto, 18 dos passageiros não puderam ser recolhidos. Foram todos convidados a serem beneficiados pelo socorro, mas os espíritos contam que assim que eles se viram livres do corpo físico, eles, hipnotizados por vozes que só eles ouviam, começaram a se distanciar dos destroços do avião, não ficariam ali, e cada um tomou um rumo determinado. E é claro, os espíritos menos experientes, enfermeiros, que se iniciavam na tarefa de socorro, ficaram impressionados. Como não ir atrás desses que haviam se liberado? Como não chamá-los, forçá-los, inclusive, a serem socorridos e levados às colônias espirituais? Então, o mentor do trabalho comenta que aquilo, depois da morte, para aqueles 18, era simplesmente a continuidade de uma sintonia que há muito tempo eles tinham com entidades que os dominavam até de vidas passadas e que durante toda a existência na Terra tinham dominado a mente deles. Agora, fora da matéria, a primeira coisa que eles ouviram foi o chamado dessas vozes que tinham sintonia com seus corações, com os sentimentos menos nobres que eles carregaram toda a existência, e não seria possível socorrê-los. Só o tempo é que faria com que eles, vivendo fora da matéria, experiências tão ou mais dolorosas do que as que tinham vivido na Terra, enfim, se conscientizassem, se libertassem dessa hipnose que já durava tanto tempo e pudessem, enfim, buscar ajuda. Poderia contar outras milhares de histórias a esse respeito, e vejam que a morte física nada mais é do que o retorno à nossa condição de espíritos livres, entretanto, não livres como desejaríamos muitas vezes, porque nos esperam aquelas companhias que nós, ao longo da vida na Terra, não soubemos transformar para melhor. Assim como, se aproveitamos a vida na Terra para o equilíbrio e a renovação de nossos espíritos, com certeza nos receberão aqueles que sintonizaram conosco nas tarefas do bem durante toda a nossa vida. E se os espíritos contam essas histórias, é sempre para nos lembrar que tudo começa, termina dentro de nós.
que as luzes que pedimos nas nossas preces, nas nossas horas difíceis, muitas vezes não podem recair sobre nós imediatamente, porque nós não nos habituamos a elas através das nossas atitudes. Os espíritos contam que para muitas pessoas que pedem, mas nada realizam para poder pedir, é como aquele balão da história em quadrinho que fica em cima do Pato Donald. A energia muitas vezes vai ficando guardada, mas não tem condições, às vezes, de cair como chuva abençoada sobre a pessoa, porque ela mesma, embora com a boca deseje o melhor, não sintoniza de verdade com aquela energia benéfica. O que nós trazemos dentro de nós, de outras vidas, e o que nós construímos ao longo dessa existência, também funciona nessas horas em que ansiamos por luz, mas precisamos que a escuridão em nós tenha conseguido diminuir sensivelmente. O convite da vida é sempre a evolução, para a qual nós fomos criados, mas as nossas escolhas pesam muito. E nessa hora dá vontade de não ter livre-arbítrio, do nosso protetor espiritual aparecer e dizer: calma aí, não, pensa 10 vezes, olha o que você está fazendo, isso é buraco negro, para. Mas eles não fazem isso. E eu já conheci gente que reclamava comigo: mas como que eu não tive um sonho que me avisasse? Como que não apareceu alguém na minha frente para dizer que eu estava errado? Que aquilo não ia dar certo? Livre-arbítrio. Eles nos respeitam até quando as nossas atitudes prejudicam o outro, prejudicam a nós mesmos e nos afastam daqueles amores que nos antecederam no processo evolutivo e que anseiam, claro, por nos reencontrar. Por isso, as pessoas às vezes dizem: porque quando eles encarnavam encontrar fulano, beltrano, ciclano, é provável. Mas, se a pessoa estiver num processo evoluído maior do que o nosso, nós podemos visitá-la por minutos. E os espíritos contam que não adianta fazer pé firme e dizer: não, agora que eu estou aqui, nessa instância espiritual mais evoluída, daqui ninguém me tira. Você começa a sentir falta de ar fora da matéria, porque aquele nível de energia ainda não pode ser o seu. Está nas obras de André Luiz. A mãe de André Luiz já morava em outra instância mais evoluída que nosso lar. Então ela se materializa em nosso lar para estar com ele, para falar do pai que estava em região de sofrimento, aquela coisa toda. E é claro, ele podia visitá-la, mas visitá-la enquanto ele adormecesse em nosso lar. Então o seu espírito se projetava para estar com ela, obviamente não pelo largo período que ele desejava. Não por acaso foi uma estrela que sinalizou o momento do nascimento de Jesus e que indicou aos reis magos o caminho para que eles, inclusive, alertassem a Maria e José da necessidade de fugir, porque Herodes sabia que aquela noite era uma noite diferente, porque a sombra também trabalha. E, naturalmente, intuído, ele percebeu que um rei muito, muito superior a ele tinha nascido. Como ele era uma pessoa ainda muito tosca, ele imaginou que esse rei viria a abalar o seu império e desejava o seu reino. E por isso surge a matança das crianças recém-nascidas até 1 ano de idade, para garantir se houvesse dúvida. E os espíritos dizem que crianças até 2 anos foram mortas, que era para se ter a certeza absoluta de que Jesus teria morrido. Na verdade, ele nem imaginava Jesus, ele imaginava, conforme as escrituras diziam, que alguém surgiria para mudar o mundo. Se nós falarmos de hipnose que nos leva à sombra, encontraremos as mais diversas épocas da história em que isso aconteceu. Revendo ontem alguns documentários sobre a Segunda Grande Guerra, quando Adolf Hitler se apresenta à frente das massas, você percebe claramente
que ali houve uma das maiores hipnoses coletivas que o mundo físico conheceu. Porque o anseio, a ambição, a mágoa da Primeira Guerra Mundial, em que eles haviam perdido o território e perdido a guerra, hipnotizou uma nação. E até quem questionava internamente, desde 1933, quando Hitler torna-se chanceler da Alemanha, o que viria depois, não conseguiu vencer essa onda mental impressionante. E, obviamente, disfarçadamente, ele apenas dizia que queria que a Alemanha voltasse a ser grande, quando desde jovem o seu objetivo era realmente dominar outros países. Os seus biógrafos contam que após a sua palavra, ele caía desmaiado muitas vezes e levava horas para acordar. Óbvio, ele não estava sozinho, estava tomado por forças tremendas, por magos da sombra que o utilizavam, a ele, aos seus generais, aqueles que sintonizavam com ele. E, é claro, aqueles que primeiramente começaram a dizer, esse homem é louco, esse homem quer muito mais do que ele está dizendo, foram considerados malucos. Não, imagine, o que ele quer é uma Alemanha forte novamente, vai ser bom para a Europa. E assim, subrepticiamente, as ideias começam a surgir. Há 80 anos atrás, a Noite dos Cristais, em que as pessoas, os soldados, a SA, a SS, que ainda não estava oficialmente instalada, saem, quebram as casas e sinagogas e matam os primeiros judeus no meio da rua. E não houve reação da sociedade. Ali já havia o prenúncio de que as pessoas saberiam, mas não reagiriam por muito tempo. E, é claro, existe todo um plano. E quando as casas dos judeus eram saqueadas, eles faziam questão de jogar na rua as malas. E apareciam joias, aparecia dinheiro, aparecia às vezes tudo que aquela família tinha. E os soldados chamavam as pessoas nas ruas para ver que os judeus detinham fortuna, que os judeus eram os culpados da fome que graçava na Alemanha. E vocês não têm ideia do que isso é capaz. E eu sempre cito a Segunda Guerra, que acabou há 72 anos atrás, porque as coisas não mudaram muito. Ainda existe o preconceito, ainda existem raças que não são aceitas. Isso tudo é escuridão que a humanidade não consegue superar. E começa com uma coisa pequena da qual você não se queixa, que você finge não perceber. Ah, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha vida, eu não me incomodo com isso, eu não me meto nessa confusão. E por aí vamos, nas nossas omissões, e as coisas às vezes se agigantam e tem solução mais demorada do que seria necessário. Por isso, o que pode e deve ser transformado é da conta de cada um de nós. Só nós sabemos da nossa vida. E se nós pensarmos por um minuto, nos virá sempre a intuição daquilo que fizemos de errado em vidas que se foram. Porque o excesso de ontem é a falta de hoje. Porque aquilo que nos tenta hoje, nos tentou em muitas ocasiões. Porque a dificuldade que eu tenho de chegar ao outro, de entender o outro, de vencer egoísmo, orgulho, vaidade, é a mesma que me acompanha há tanto tempo e que precisa, enfim, desaparecer. Por isso, é individual a nossa transformação, verificar o quanto de luz nós temos dentro de nós, e isso tem que ser reforçado, e, obviamente, o que ainda é escuro e que nós geralmente ocultamos, até das pessoas que mais amamos, precisa ser solucionado. Por isso, Chico disse certa vez a Emmanuel, eu fico incomodado quando o Senhor está perto de mim, porque a luz que sai do Senhor me faz ver a sombra que eu tenho dentro de mim. E Emmanuel disse, não se preocupe, porque quando eu vou buscar para nós dois trabalho nas altas esferas espirituais, eu me sinto como um crocodilo na frente dos espíritos iluminados. E Emmanuel era o protetor do trabalho de Chico Xavier. Quando Roma
existiu dentro dos padrões que havia herdado da Grécia, respeito à família, aos mais velhos, valores que os césares ou romanos, cada vez mais loucos, foram destruindo, Roma estava em segurança. Mas quando considerou que a força da espada, a brutalidade e a escravidão era tudo que ela tinha como sociedade a oferecer, e ela era praticamente o mundo conhecido naquela época, começam as suas fragilidades. Porque então a luz dos pensadores antigos deixou de existir, principalmente no coração dos mais jovens. E as famílias começaram a se desagregar, as situações de conflito passaram a existir, os escravos começaram a ser feitos em toda parte, e, claro, tudo isso tem consequência, e Roma é dominada pelos bárbaros. Horrorizada, ela que se considerava superior, percebe tarde demais que a força da espada não tinha impedido que seres que ela considerava como sociedade inferiores, enfim, os pudesse dominar. E a grande luz, inegavelmente, da antiguidade foi a vinda de Jesus. Quando os primeiros cristãos dão a sua vida, uma luz imensa se estabelece. Entretanto, os Espíritos nos lembram que, fora da matéria, aqueles primeiros cristãos que mal tinham percebido em si mesmos a luz que começava a bruxulear como pequena chama de vela, porque então Jesus tinha acabado de dar a sua mensagem, e vão para a frente das feras, uma vez desencarnados, todos eles, praticamente todos, passaram por tratamentos na espiritualidade. Porque era uma morte brutal. Imagine um leão, uma pantera, um tigre avançar sobre você e te dilacerar. Os amigos espirituais contam que a espiritualidade, quando eles entravam no circo, aparecia para eles, para que as mães, por exemplo, tivessem coragem de morrer, porque via lá a vizinha que tinha morrido antes dela, em pé, sorrindo para ela, chamando. E as mulheres romanas as patrícias romanas consideravam as mulheres cristãs malucas, porque elas entravam com os filhos pela mão, para que morresse todo mundo junto. Então, a coisa era braba. E, claro, a espiritualidade conseguia, na maioria das vezes, retirar o espírito quando o animal vinha, para minimizar o trauma tremendo que era aquela morte. Mas, mesmo assim, fora da matéria, muitos deles, recém-convertidos ao cristianismo, sem aquela fé que move montanhas, mas convictos de que queriam morrer por Jesus, passaram por longo tratamento. Tanto que quase todos foram informados de que, se desejassem, não voltariam mais para o círculo reencarnatório da Terra. Mas muitos voltaram. E dizem os espíritos que voltam até hoje, dessa vez em tarefas missionárias. Eu estava vendo todos cantando a música de Francisco de Assis e lembrando que Francisco de Assis viveu no século XIII. No século XIII. E a luz que ele acendeu, a própria igreja não conseguiu absorver. E por isso os espíritos, Joana de Ângeles, através do Divaldo, conta que ele aceitou o convite de Jesus para voltar a partir de 2026. Ele e uma pleiade de espíritos gloriosos voltaram à Terra, porque eu acho que os espíritos já perceberam que, se deixar por nossa conta, não vai dar certo. Eu tenho certeza disso. Que eles já viram, gente, o povo que está lá encarnado não está dando conta. Então, os grandes, os missionários, a própria Joana, disse Edivaldo, que também voltará. Porque tem que haver um sangue novo, uma pleiade de almas que vão se espalhar pelo mundo, antes que todo mundo pense que vai ser tudo no Brasil. Porque nós somos completamente bairristas. Não, eu já soube pela Maíse que Francisco de Assis vai reencarnar, vai trabalhar na comunhão e vai ser orador. Uma vez eu fui falar sobre André Luiz, não sei o que foi que eu disse, que os espíritos amigos não me corrigiram, e na semana seguinte correu a história de que eu tinha dito na palestra que André Luiz estava reencarnado na Ceilândia. Gente, e o povo que queria que eu desse o endereço do lugar? Porque se ele fosse muito pobrinho, já tinha uma fila para adotar.
Então, é complicado, a gente tem que tomar cuidado. Mas a própria Joana diz a Divaldo realmente que isso acontecerá. E ela sempre disse a ele, por exemplo, que eles vão trocar de lugar. Ele voltaria para o lado de lá e ela viria. E ele fez as contas e ficou feliz, porque ele teria 99 anos em 2026. Ele fez 90 agora em maio. Mas ela já o decepcionou, porque disse, não se preocupe, nós não vamos mais trocar de lugar. O que fez ele ver que ele não vai chegar aos 99. Porque já que houve um adiamento, essa pleiade de almas, segundo Joana, voltaria esse ano. Mas houve lá uma reunião e eles vão voltar a partir de 2026. Então, Divaldo vai antes, com certeza, ainda vai ser recebido por Joana. E, como ele mesmo resume, eu daria tudo para ter 40 anos novamente. E a pessoa que trabalha no bem, que passou a vida inteira como um tribuno espírita, tem vontade mesmo de estar jovem de novo. Falando nele, Divaldo, em 54, ele foi visitar Chico, que então ainda morava em Pedro Leopoldo. E Chico propôs a ele a visita a duas senhoras, muito senhorinhas, uma com quase 90 anos e outra já com 90, que eram irmãs, sofriam muito, moravam num tugúrio de pobreza, mas o Chico, toda semana, ia levar comida para elas. E um casal de São Paulo, ele, um diretor de um banco famoso da época, estava lá e disse, Chico, vamos também. Para vocês terem uma ideia, o casal era tão rico e a esposa do diretor do banco era tão sem noção que ela foi na caravana pequenina visitar as duas senhoras usando um casaco mink, um casaco de pele. Quando chegaram, aquela pobreza extrema, as duas abraçando Chico, Chico, você nunca nos esquece, nós sempre esperamos sua visita. E uma delas estava muito doente naquele dia. O diretor do banco ficou horrorizado com aquela situação. O quê? Chico, vem aqui. Não se preocupe, eu vou levá-las para São Paulo agora. Eu vou eliminar esse barraco onde elas moram, eu vou mudá-las para lá, eu tenho condição de colocá-las no melhor hospital, depois eu vou colocá-las num lar de idosos maravilhoso. A senhora do diretor chorava, pegou o casaco de pele, colocou no ombro da pobrezinha que estava mais doentinha, a outra mais velha foi fazer um café, com o café que o Chico tinha levado. E para a surpresa do Divaldo, que já estava vendo as duas em São Paulo, Chico diz, ah, meu caro, que alegria, eu tenho certeza que você vai poder fazer muito pelas duas, mas aqui, elas não vão sair daqui. E lhe digo por quê. Porque, frequentemente, fora do corpo, nas horas do sono, as duas vão até minha casa, vão conversar comigo e dizem, Chico, você sabe, a escuridão que nós duas, como rainhas, em épocas que se foram, plantamos no coração dos outros, precisa tornar-se luz. Por isso, às vezes nós passamos fome, mas alguma coisa nos diz que precisamos disso. Vá nos visitar, leve o mínimo para nós, mas não nos mova de onde nós estamos, porque nós duas precisamos finalmente nos iluminar. E assim foi feito. O diretor do banco fez tudo por elas, pela saúde delas, planejou o tratamento, plano de saúde, se é que naquela época existia uma coisa parecida, pesquisa das enfermidades que tinham, mas até o último dia de vida, as duas viveram ali, a pedido delas mesmas, que fora da matéria, durante o sono, iam até o Chico para pedir a ele que, embora ajudasse, não modificasse aquela situação. Porque aquela situação é que transformaria escuridão em luz. O Chico sabia que rainhas elas tinham sido, mas nunca contou. E Divaldo guardou até hoje essa história e a curiosidade também, de quem teriam sido elas, terríveis com certeza, para viver em tal necessidade, uma já com 89 anos, a outra com 90, mas firmes, cheias de fé, porque a alma no fundo sabia que toda a sombra precisava, antes que elas desencarnassem, tornar-se luz. Por isso os espíritos dizem
que existe o dia e a noite, com as suas energias específicas. Por isso a Lua, que é o satélite da Terra, tem sobre nós um poder. Porque à noite, quando nos acalmamos da diáfana do dia a dia, é a hora da nossa interiorização, ou deveria ser. E no dia nós estamos sempre chamados às vigilâncias, às situações que precisamos recompor. Por isso, à noite, quando o corpo dorme, o espírito liberto por algumas horas sai do corpo. Mas a gente que tem tanto medo do que vai encontrar, que não sai do quarto. E fica horas olhando o próprio corpo dormir. E é claro que nós temos também os sonhos oníricos. Você está fazendo uma baita dieta, você à noite sonha que tomou sorvete a noite toda. Você diz categórico, meu Deus, eu preciso parar esse regime porque eu estou me desdobrando e tomando que bom. Não. Nessa hora é óbvio que o nosso inconsciente procura os desejos que nós não realizamos. Mas eu tenho certeza que um ou outro de nós já sonhou também reencontrar durante o sono antigos adversários e saiu em luta com ele. Isso acontece. Quando nós não resolvemos nossas questões durante as horas de vigília, à noite, às vezes, nossa alma, malgrado nossa própria vontade, vai buscar o adversário e vamos ter uma contenda com ele. E acordamos, é óbvio, com aquela impressão de que tivemos um pesadelo. Muitos dos nossos pesadelos, mas não todos, são vivências durante as horas de sono no mundo espiritual, em que, embora equilibrados, embora hoje com outras opções de vida, ainda somos levados muitas vezes a lembranças de escuridões que nos cabe esquecer no sentido de realmente transformá-las. O bem e o mal duelando hoje em dia, nós sabemos todos, nunca foi tão grande. Emmanuel dizia, o bem vai vencer, mas o mal vai lutar até o fim. Nas nossas relações de afeto, permanece muitas vezes luz e escuridão. Por semana, 8 a 10 mulheres estão sendo assassinadas no Brasil, porque elas decidiram ter uma outra vida e os seus companheiros consideram que elas não podem ter uma outra vida. E isso, infelizmente, é pura escuridão no sentimento. E o pior é que as pessoas dizem, muitas vezes quando são presas, foi amor demais, foi ciúme demais, foi loucura demais. Foi loucura demais mesmo, mas amor com certeza não. E é claro, existem as hipnoses que vêm de outras existências. Você aconselha a pessoa, toda a humanidade sabe que aquela pessoa não vai dar certo, que ela não tem valores para um relacionamento afetivo positivo, menos a pessoa que se apaixona por ela. E quantos pais eu já vi chorando porque seus filhos ou filhas fizeram opções que muitas vezes lhes custaram a própria vida. Embora fossem pessoas queridas, apoiadas pelos familiares, alertadas frequentemente, mas quando surge a paixão do passado, ela de novo tenta nos escravizar. Então, cabe aqui um adendo. Equilíbrio nosso significará equilíbrio nas nossas escolhas, também nas relações de afeto. Mesmo que o relacionamento não dê certo, mesmo que um casamento, por exemplo, se desfaça, o que hoje em dia é extremamente comum, antigamente não se desfaziam casamentos, as pessoas eram infelizes até que a casa caía, e mesmo quando a casa caía, elas permaneciam juntas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um item, o divórcio. Então a espiritualidade nunca é contra você encontrar uma vida mais equilibrada para você. E, pelo amor de Deus, não sejamos aqueles espíritas que dizem, nossa, eu me divorciei, na próxima vida vou casar com fulano de novo. Não vai, não. Não se preocupe. Bobeira não vai ser nem seu vizinho do andar de baixo, que é muito perto para morar. Não se preocupe.
pode ser seu filho, pode ser seu colega, você pode não encontrar em várias encarnações. O importante é que, na medida do possível, haja uma relação minimamente de respeito. Mesmo, é claro, quando ocorre a separação. O seu Mário, que foi presidente da casa a vida toda, até seu desencarne, ele tinha fazenda. E ele contava que quando ele tinha que pedir ao empregado para ir embora, ou seja, demitir o empregado, ele ia até a porteira da fazenda, com a mão no ombro do empregado, dizendo ao empregado o quanto ele devia ao empregado. O empregado roubava ele, mas o quanto tinha sido importante aquele tempo que o empregado tinha trabalhado ali. Até a porteira ele agradecia ao empregado tudo que ele havia feito em benefício daquele trabalho na fazenda, mesmo quando ele sabia que a pessoa tinha sido incorreta, para liberar, em definitivo, o seu sentimento, daquele sentimento da pessoa que até não tinha sido honesta nas suas atitudes. Por isso, às vezes a gente morre de raiva, a gente quer decepar a cabeça da pessoa, e a gente diz mesmo, nossa, não desejo nada de mal, mas também não desejo nada de bom. Não tem problema. Mas é aquilo que os espíritos dizem. Se você lesou o outro, lesou a si mesmo. E aquele que nos magoa, com certeza, já tem o seu futuro compromisso. Não precisamos nós estarmos sempre ligados a uma lembrança que não nos traz felicidade. Luz e escuridão também está na nossa mediunidade, porque através da nossa energia, nós entramos em contato com os seres fora da matéria. E há aquele médium que estuda, se esforça, trabalha de verdade e, portanto, está sempre protegido pelas forças maiores, e há aquele que, displicente, deixa voar ao acaso o seu talento. E aí não consegue mais dar passagem a entidades determinadas, não se concentra nem numa prece, não se disponibiliza a nenhuma tarefa, por mais pequenina, e as oportunidades vão se perdendo. Luz e escuridão também estão no nosso processo mediúnico, quando temos mediunidade e ela precisa ser desenvolvida. E é óbvio que hoje não existe mais aquela ideia de antigamente no espiritismo. Olha, se você não desenvolver mediunidade, você vai ficar louco. Você vai ter uma doença. Porque mediunidade nós podemos exercer 24 horas do dia, e geralmente exercemos no nosso bom dia, ou no nosso mau humor, nas nossas atitudes nobres, ou nas menos dignas, quando apertamos a mão de alguém, quando damos um beijo, quando desejamos algo negativo, tudo isso é mediunidade. Por isso os espíritos sempre nos lembram, o médium é a ponte entre a matéria e o mundo fora da matéria. Mas se não houver luz do conhecimento, luz do entendimento, luz do amor de ajudar de verdade a quem sofre, então é preferível que não desenvolvamos a nossa mediunidade, que vamos vivendo nossa vida, transformando nosso destino e ajudando as pessoas da melhor maneira possível. Os espíritos pediram que nós falássemos também sobre aqueles que desistem e aqueles que se superam. Quando desistimos, e geralmente desistimos de algo que precisamos transformar, nunca se acende uma luz. Nunca conseguimos realmente vencer a nós mesmos. Por isso, quando tantos hoje desistem, e desistem a tal ponto de buscar no suicídio a aparente solução para as suas dores, é preciso saber que nessa hora mais escura está o suicídio, onde a pessoa simplesmente não acredita mais que as coisas vão se solucionar. Ele é totalmente democrático, está em todas as classes sociais, em todas as idades, em todas as ocasiões da vida. E nunca como hoje deve ser combatido. Porque o número de jovens, principalmente, e até de crianças, que estão buscando suicídio no mundo é inimaginável. E dá, claro, para pensar que é uma tática da sombra,
Porque quanto mais jovem você desiste, mais frustrada está a sua existência. E, infelizmente, há muitos idosos que têm buscado o suicídio também, pela incompreensão e pela não aceitação até da própria velhice, da própria situação impactante que o destino traz. O ator Valmor Chagas, há anos atrás, matou-se com um tiro de espingarda porque estava quase cego por diabetes e não aceitava a sua condição. E tantos outros, como Robin Williams, esse ator que fez o mundo inteiro rir, mas matou-se há 3 anos, porque no fundo não conseguiu vencer a depressão que o avassalava. Ele até fez tratamento para deixar o álcool, para deixar as drogas que havia usado tanto na juventude, mas a tristeza nunca o abandonou. E é por isso que há escuridões que são muito grandes e que nós precisamos passar a vida inteira combatendo. Não nos considerar curados ou indenes ou afastados. Ah, não, eu nunca faria como fulano. Imagine, Beltrano está dando ataque por uma bobagem. Mas, às vezes, com bobagens maiores, nós ameaçamos desanimar também. Por isso, superarmos-nos é a condição primeira para começarmos realmente a avançar, finalmente, no nosso processo de evolução. Um homem chamado Nicholas Winter, em 1938, percebeu que o que vinha pela frente para a Europa era morte e perseguição para a maioria. E ele consegue tirar da Tchecoslováquia e levar para a Inglaterra 669 crianças. A maioria dos pais dessas crianças morreram nos campos de concentração anos mais tarde. Mas ele consegue retirá-las, levá-las para a Inglaterra, fazer com que famílias inglesas as adotassem, acolhendo-as com todo o amor. Em 1938, a situação já era dificílima e, em 1939, a Segunda Grande Guerra começa e as execuções em massa também. Sua esposa, Greta, casada com ele há mais de 50 anos, foi limpar o porão e acha dentro de uma caixa um caderno. Ele nunca havia contado a ninguém, nem a ela, o que tinha feito. Mais de 50 anos se haviam passado. Mas ele guardou o registro, o nome, a idade de cada criança que ele tirou da Tchecoslováquia, cada família que a recebeu na Inglaterra, e guardou aquilo escondido para não falar às pessoas do que havia feito. A esposa, estarrecida com o caderno, onde estavam 669 registros, procura um amigo jornalista e lhe mostra. E ele fica maravilhado com aquela história. No meio da escuridão que se seguiram naqueles anos de guerra, uma luz como aquela que não se deixava ver. Ele, então, programa uma surpresa. Ele faz um programa de televisão, num grande canal na Inglaterra, chama as crianças, hoje naturalmente adultos, e forma-se uma plateia. E Nicholas e Greta, sua esposa, estavam na primeira fila. Ele tinha sido convidado para assistir o programa. E num determinado momento, o jornalista se levanta e diz: aqueles que em 1938 foram salvos da sanha dos nazistas pelo caro Nicholas, se levantem. Era a plateia inteira. E ele cai em lágrimas ao perceber que o seu segredo tinha sido descoberto. E ali estavam todos eles, que já tinham filhos, que já tinham netos, para lhe agradecer. Em 2003, a rainha Elizabeth II o torna Sir, e o abençoa, e o abraça, e se sente honrada por conhecê-lo pessoalmente. Em 2008, ele foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Eu não lembro quem ganhou em 2008, mas não foi ele. Existem estátuas homenageando a ele em Liverpool, em Londres e em Praga. E o mais extraordinário é que, às vezes, as forças do bem sabem o que fazem. Ele morreu em 2015, com 106 anos de idade.
e absolutamente lúcido até o fim. Ao ver essa história, eu me lembrei dos espíritos que dizem que Alzheimer um dia será diagnosticado pelos médicos não simplesmente como uma doença da velhice, mas como uma culpa que de repente explode naquela alma. E então surge o esquecimento. A minha irmã, um ano mais nova que eu, vai ser avó esse mês de setembro. Minha sobrinha Clara vai ter o TEL. E a gente conversando sobre a falha de memória que nós já temos, ela é doutora em sociologia, professora na UNB, mas tem uma memória horrível. E ela então comentava, Maísa, eu estou com uma preocupação. Eu falei, que preocupação, Eliane? Você vai ser vovó, que coisa linda ela é. Mas eu já estou com medo. Daqui a uns 2, 3 anos o menino entra e eu digo, que menino bonitinho, como é seu nome? Porque a verdade é que a falta de memória começa devagar. Mas eu fiquei feliz porque gente muito mais nova do que eu conta que entra num lugar e pergunta, o que eu vim fazer aqui? Então não estou tão mal assim, né? Eu acho que no fundo todos caminhamos para o esquecimento. A minha irmã caçula tem um instituto que faz um trabalho com pessoas de terceira idade. E é muito interessante porque ela é pedagoga e ela começa a perguntar para o cliente, sim, você se lembra disso? Porque ela faz jogos de memória para atiçar a memória da pessoa. E é muito engraçado que a maioria às vezes responde para ela, olha, isso aí eu não quero lembrar de propósito. Isso aí eu já esqueci com vontade mesmo. E eu acho que uma das coisas que a velhice deve trazer de bom é você poder ser seletivo nas suas lembranças. E deixar aquilo que não foi bom, que não foi luz, que foi sombra, para o passado. Por isso a palavra passado é o que passou. Ficam as lições, mas nós devemos seguir em frente. Como as coisas estão sempre difíceis, e os amigos espirituais dizem que vai demorar um pouco para que fiquem melhores, e que, na verdade, o destino do mundo está na mão de todos nós, e aí eu me lembro de novo da minha preocupação pela prece que o Jack fez, pelos loucos que estão no poder, mas acredito que a minha geração, principalmente, que está aí com 60 anos, fica pensando que não temos mais tanto tempo para realmente modificar as coisas. E há uma música do Oswaldo Montenegro, chamada O Nosso Filho Morena, cuja letra eu vou ler. É uma letra triste, mas uma letra real. E acho que nós precisamos pensar sobre o que ainda podemos realizar para transformar a escuridão que ainda nos cerca em alguma luz. Se hoje a tua mão não tem manga ou goiaba, se a nossa pelada se foi com o dia, te peço desculpas, me abraça, meu filho, perdoa essa melancolia. Se hoje você não estranha a crueza dos lagos sem peixe, da rua vazia, te olho sem jeito, me abraça, meu filho, não sei se eu tentei tanto quanto eu podia. Se hoje os teus olhos vislumbram sem medo, com medo, você já não vê, e eu juro que havia. Te afago o cabelo, me abraça, meu filho, perdoa essa minha agonia. Se deixo você no absurdo planeta, sem pique bandeira e pelada vadia, fujo do teu olho, me abraça, meu filho, não sei se eu tentei, mas você merecia. O meu pai e o pai do Oswaldo Montenegro trabalharam juntos. Nós fomos vizinhos no setor militar. Meu pai chegava em casa e dizia, eu tenho tanta pena do pai dele, porque ele não quer estudar, ele quer fazer música. Meu pai lamentava. E ele tinha o único cachorro que me mordeu na vida. Porque eu estava atravessando na frente da casa dele, ele tinha um cachorro pequeno, mas o cachorro saiu pelo portão e pegou meu calcanhar. E eu, claro, tinha 10 anos, ele era uns 2 anos mais velho que eu fiquei tentando chutar o cachorro para me soltar, e ele deitado na varanda tocando violão.
Fulano, já não lembro mais o nome do cachorro, solta ela. Mas a verdade é que ele tem músicas, letras lindas, e essa de hoje é especial. Que nós possamos, ainda em tempo, deixar algo inesquecível para aqueles que vierem depois de nós. Sejam nossos filhos, sejam nossos tutelados, não importa. Que nós possamos deixar a eles a mensagem de quem tentou sempre, muitas vezes sem conseguir. E não duvidemos de que pequenas luzes que tivermos acendido dentro de nós e no coração dos outros, nos apontarão os novos caminhos, ainda na terra e fora da terra também. Meus amigos, esse mês vocês estão perdidos, porque no dia 30 de setembro eu vou estar aqui nesse palco participando do programa Comunhão Inspira. É o último sábado do mês, dia 30 de setembro, às 19h. O Wagner vai estar aqui fazendo perguntas para mim e o tema é: ser diferente é normal? Se você não tiver nada para fazer no dia 30 de setembro, venha. Em outubro, vocês estão perdidos de novo. Além da palestra do dia 7, e o tema sugerido pelos Espíritos será os pontos mortos dentro de nós, vai haver um Conversando com Maíse, que é esse programa da Rádio Comunhão, ao vivo nesse auditório, no dia 14 de outubro, um sábado, também às 19h. Eu nem preciso dizer a vocês que eu estou achando que eu estou aparecendo demais. Para vocês, meninos de sábado, eu posso confidenciar, porque todos os meus amigos são suspeitos. Eu digo a todos: olha lá, fiquem de olho em mim. Não, você não está aparecendo muito não, mas gente, eu ocupo espaço. Quando eu me espalho, ninguém me junta. E vocês, meninos de sábado, são os únicos a quem eu delego a tarefa de dizer: Maíse, menos. Vocês podem fazer isso. Então, se vocês acharem que tem que ser menos, cartas para a redação. Amigos, encerramos naturalmente o nosso encontro, lembrando o inovidável Jesus, amigo de todos nós, que nos disse: brilhe a vossa luz. Ele sabia que tínhamos luz. Ele só queria que a deixássemos brilhar. Façamos isso. Por mais que nos custe, façamos isso. Há muita escuridão no mundo ainda para ser iluminada. Sejamos pequena chama de vela, não importa, mas façamos algo em definitivo que mude o nosso destino de uma vez por todas. Que Ele nos guarde, que nos abençoe, e tenho certeza que a próxima vez que nos encontrarmos, tanto eu como vocês, estaremos ainda melhor.